Eu queria agora, honrosamente, poder anunciar a nossa segunda ministração, onde nós teremos aqui um dos maiores eleitores e líderes no Brasil e internacionalmente também reconhecido, que é o Bispo Ivo Mariano, superintendente da COGIC, pastor da COGIC aqui em São Paulo, onde há mais de 40 anos tem pregado o Evangelho, tem mais de 40 igrejas debaixo da sua liderança, e elas crescem sendo referência, uma igreja que carrega uma identidade muito forte em todo o território brasileiro e também fora do Brasil. Vamos receber o Bispo Ivo, aplaudindo ao Senhor Jesus pela sua vida. Aleluia, aleluia. É com tremor e temor que assumimos a tribuna nesta noite, referendados pela organização deste evento, anuídos pelo nosso pastor Rinaldo de Gílio, presidente desta obra. E eu quero aqui, em primeiro lugar, antes de tudo, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Rinaldo de Gílio, sua esposa, pastora Thaís de Gílio, a pastora vice-presidente Iris da Costa. Que Deus os abençoe e que Deus seja louvado. Quero celebrar nesta noite também esta primeira convenção que se realiza da Família Global e honrar a todos os que fazem parte da mesa diretora, do conselho desta igreja, do presidente desta convenção, o senhor presidente Rinaldo de Gílio, e todos os demais líderes que com ele aqui trabalham em toda a extensão desta obra, deste ministério no Brasil e fora do Brasil. Nós queremos agradecer por podermos estar aqui, por podermos participar deste momento histórico, que é a primeira convenção, e recebermos também neste momento histórico da unção que está sendo derramada neste lugar. Há uma unção de Deus sendo derramada neste lugar. Eu vou repetir. Há uma unção de Deus sendo derramada neste lugar. Louvo a Deus por todos os que já antecipadamente, antes de mim, também participaram, pregando, cantando, louvando, ministrando, através dos seus dons, através do Espírito Santo. Eu quero convocar você a estar de pé e juntos lermos a palavra de Deus. Quero louvar a Deus também pela presença do meu filho, que está junto comigo, pastor Alexandre Mariano, nosso adjunto, pastor Maurício, que sempre está conosco em todos esses momentos, e graças a Deus aqui também nesta noite. Meus queridos, nós recebemos a incumbência e louvamos a Deus, e o tema sugerido nesta convenção fala sobre a unção das primeiras coisas. A unção das primeiras coisas. Eu procurei ali, Fabinho, o título, a divisa, mas não encontrei. Então eu pedi a Deus uma direção para partirmos de um tema que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, verso 18 e o verso 19.
Amém? A palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que ressaltamos nesse texto para o tema é a palavra de Jesus que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Parafraseado é: a unção do Senhor está sobre mim. Quantos nesta noite podem levantar a sua mão e profetizar sobre você mesmo e dizer: a unção do Senhor está sobre mim? Oh, aleluias! 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 Eu quero, antes também que os irmãos se assentem, eu quero parabenizar o pastor Digílio pela sua reeleição. Deus te abençoe, nobre vereador, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Podeis sentar, meus queridos. Eu quero considerar esse tema, e há um sentido muito especial. Eu confesso que, obrigado, Fabinho, pela consideração, pela apresentação, pela honra, pelos adjetivos. Deus seja louvado e glorificado. Obstante todos esses adjetivos, quando nós assumimos o microfone, a tribuna, o caixote, a praça, nós estamos na realidade tremendo. E nessa noite não é diferente, é com temor que nós estamos presentes. E Deus faça a sua vontade. E nós assumimos essa mensagem nessa noite com uma perspectiva e um objetivo definido no nosso coração. Visto que o tema é a unção das primeiras coisas, eu não tive a oportunidade de ligar e perguntar: Fabinho, me diga o que é que vocês estavam pensando, quem instituiu o tema, o que é que estava passando pelo coração. Mas eu busquei dentro da própria proposta do tema uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para a convenção, uma palavra de Deus para a igreja, uma palavra de Deus para cada irmão aqui nessa noite. E eu espero que saiamos convictos desta palavra e que ela vá se somar a todas as demais que acontecem e acontecerão no decorrer deste evento. E a primeira coisa é que a unção, como a unção das primeiras coisas, ela é uma unção decorrente. Ela não é uma unção particularizada, ela não é uma unção individualizada. Nenhum de vocês, nenhum de nós, nenhuma pessoa, um irmão aqui pode dizer de um modo corretíssimo: a minha unção. Não há uma minha unção. Porque quando olhamos no Velho Testamento, a questão da unção, a história da unção, ela é a unção mosaica. No Velho Testamento, a unção é a unção mosaica. Ela é decorrente, toda a unção do Velho Testamento é decorrente da chamada de Moisés. É decorrente da vocação de Moisés.
é decorrente do Espírito Santo que Deus colocou na vida de Moisés, para Moisés realizar a obra de Deus. Então, todo o Velho Testamento decorre da vocação mosaica, de toda a existência do processo da lei. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a unção, ela é decorrente da unção de Jesus Cristo, da nova aliança em Cristo Jesus. Assim como o Velho Testamento está impregnado do Espírito de Moisés, está impregnado da lei de Moisés, está impregnado da missão de Moisés, o grande e maior profeta de Israel. No Novo Testamento, a igreja recebe a unção de Jesus Cristo e fica impregnada do Espírito de Cristo, fica impregnada da missão de Cristo, fica impregnada da vontade do Cristo, da graça do Cristo. Mas é um tanto estranho teologicamente falarmos de um modo assim, numa subdivisão. Porque num plano bíblico, num contexto geral bíblico, toda unção é cristológica. A unção de Moisés também não pode ser considerada uma unção pura e simplesmente mosaica como um princípio de algo. Porque ela decorre, a chamada de Moisés é também uma chamada inserida em algo que é antes dele. E é por isso que Paulo diz aos Colossenses: Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado nele, e tudo foi criado para ele. Ele existe antes de tudo. Então, tudo que está na Bíblia, e tudo que decorre do primeiro capítulo e do primeiro versículo de Gênesis, decorre de Cristo, porque Ele é o princípio e o fim. Então, neste modo geral, até mesmo a unção de Moisés não é de Moisés, ele está na unção do Cristo que ele representa no Velho Testamento. Na tipologia e no Novo Testamento, essa unção se completa numa realidade cristológica da própria encarnação do Verbo. E no batismo, Jesus Cristo recebe a unção do Espírito Santo, vindo sobre ele na forma de pomba. E então, quando ele sai das águas, quando ele sai do período da tentação, e quando ele vai a Nazaré e prega nesta sinagoga, ele pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A unção das primeiras coisas. Então, nós queremos que você comece entendendo, para entender até o final, que quando terminarmos, essa causa motora dessa palavra. A unção das primeiras coisas é a causa de toda a unção no processo histórico da obra de Deus. Então, a minha, a sua, a nossa, a unção da igreja é decorrente da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele
todo louvor nos céus e na terra, e principalmente aqui nessa noite, na boca daqueles que louvam e glorificam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos essa história, a história da unção, e 4 atividades eram descritas e direcionadas nas unções. Primeiro, a unção era para o tabernáculo e todos os seus utensílios. Capítulo 30, verso 25 a 29 de Êxodo conta essa história, em que o tabernáculo era erigido no deserto, foi ungido para ser o tabernáculo, e todos os utensílios do tabernáculo tinham que ser ungidos. Segundo, os sacerdotes que operavam, trabalhavam, ministravam no tabernáculo tinham que serem ungidos. O primeiro tabernáculo foi ungido. Os primeiros sacerdotes também foram ungidos. E o primeiro sacerdote ungido foi Arão e os seus filhos. E esta unção, ela é chamada de ordem sacerdotal. E ela se torna a ordem sacerdotal de Arão. Então, todos os demais sacerdotes que são ungidos em Israel, para ministrarem, servirem no templo, estão inseridos na unção sacerdotal de Arão. Não há outra ordem, não há outra unção no Velho Testamento para sacerdotes, senão a unção de Arão, a primeira unção, primeiro ato de consagração sacerdotal. Depois a unção é para os reis de Israel. 1 Samuel 9,16, Saul vai ser ungido por Samuel para ser rei em Israel. No capítulo 16, Davi vai ser ungido para ser rei em Israel. Há uma frase que eu gosto nesses textos da unção de Saul e na unção de Davi, quando eu era evangelista, eufórico, avivalista, pregador, aquele ânimo todo, eu gostava muito desse texto, porque nesse texto diz assim: e o Espírito do Senhor vai descer sobre você, Saul. E também se repete na unção de Davi, quando diz: e o Espírito do Senhor vai descer sobre você, Davi, e vai te transformar num outro homem. Eu gostava demais de falar sobre esse poder capacitador, transformador do Espírito Santo que existe na unção dada por Deus. Mas havia uma outra unção também, que era a unção profética. 1 Reis 19, 15, 16, nós encontramos Elias ungindo Eliseu, a profeta, por ordem de Deus. Deus determina que Elias unja Eliseu como seu sucessor no ministério profético. Essas eram as unções que existiam no Velho Testamento, como que particularizadas, mas ao estudá-las você percebe que elas fazem parte de um todo, de um propósito dentro da chamada e da vocação de Moisés, dentro do ministério da lei no Velho Testamento. Nós chegamos, portanto, através dessa história bíblica da unção do judaísmo, que começa no Velho Testamento a partir da chamada de Moisés e da formação da teocracia como governo religioso e civil do povo de Deus como povo de Deus.
Mas essa unção, como já disse, ela se realiza no Novo Testamento como a unção da igreja, porque ela é o processo do Espírito Santo, iniciada no Velho e que se concretiza no Novo. Na unção da igreja como o corpo de Jesus Cristo, pela concessão do Espírito Santo. Existe uma diferença enorme, como que quase aparentemente um abismo entre a unção do Velho Testamento e a unção no Novo Testamento. Porque a unção no Velho Testamento, ela é categorizada por uma religiosidade formal, legalista. Quando ela se transporta para o Novo Testamento, essa unção se descaracteriza do legalismo do Velho Testamento. Ela sai dos utensílios do templo, ela sai das paredes do próprio templo, ela sai do lugar santo dos santos, ela sai de toda aquela simbologia e de toda aquela figuração, para passar a existir numa comunidade. Não existe mais simplesmente numa religião ou numa religiosidade pré-estabelecida para figurar o futuro. Não, agora ela existe de fato num futuro que é a realidade. E esta realidade não é mais uma religiosidade estabelecida por símbolos, sacrifícios e figura. Não, agora ela é uma comunidade. Ela agora é um povo, ela agora é gente, agora são pessoas. E como já dissemos, essa unção agora se realiza a partir da própria encarnação do Cristo, que é figurado no Velho Testamento, mas agora a sua encarnação assume toda aquela realidade. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Aleluias. E então Jesus Cristo cresce, inicia o seu ministério, e ele é cheio do Espírito Santo. Ele é ungido para fazer a obra de Deus. Eu quero dizer a você uma coisa aqui, muito importante. Não são coisas que ignoramos, mas sempre é bom relembrarmos. O sentido ou o significado da unção. Primeiro, a unção, ela é um selo de propriedade. Ela é um selo de propriedade. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, quando falamos de unção, ela é um selo de propriedade. Em tudo aquilo que o óleo era derramado, tudo aquilo, a partir de então, era sacramentado, santificado, separado para Deus. E sendo separado para Deus, era de Deus. A unção, então, sobre a igreja, significa que a igreja é, no tempo da graça, um povo que pertence a Deus. Por isso, quando Paulo se referia à igreja, ele dizia, a igreja de Deus. A igreja que pertence a Deus. Talvez não haja maior ou melhor sentimento do que esse na unção, a partir desse sentimento de pertença, desse sentimento de propriedade,
de ser de Deus. Quantos estão aqui nessa noite e pode sentir que pertence a Deus? Quantos podem dizer, eu sou de Deus? Nós cantamos isso, nós dizemos isso, nós cremos nisso, e esta é a nossa realidade. Nós não somos qualquer um, somos de Deus. Não somos de Deus porque dizemos que somos de Deus. Nós somos de Deus porque Deus derramou do Espírito Santo dele na nossa vida. Deus derramou do Espírito Santo sobre a sua igreja. E nós somos a igreja de Deus. E o que nos identifica como sendo de Deus, não são as boas obras, não são os atos éticos e morais, não é deixar de beber, de fumar, de jogar, de adulterar, de roubar, não, nada disso, porque existem pessoas que não são cristãos, e talvez deem até melhor testemunho que muitos cristãos, são moralmente e eticamente bons e melhores. Eu poderia enumerar muitos assim que eu conheço. Mas qual a diferença entre eu e eles, entre você e eles, para poder dizer eu sou de Deus? É que por mais que alguém possa ser moralmente e eticamente bom, isso não dá a ele o selo de garantia e de propriedade. O selo de garantia e de propriedade, de pertencimento a Deus, está na presença do Espírito Santo na nossa vida. Alguém só é de Deus, um povo só é de Deus, quando a unção, quando o selo, quando a marca de Deus está nele. Aleluia. Então eu tenho certeza que eu sou de Deus, porque Deus me batizou com o Espírito Santo. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Fale línguas estranhas, dê liberdade ao Espírito, porque você não é alguém, oh, aleluia, insignificante. Você é alguém que pertence a Deus, você é de Deus. E o que determina que somos de Deus é o Espírito. Essa é a diferença entre os bons do mundo e os bons na igreja. É o Espírito Santo. E Jesus disse, quando ele vier, o mundo não poderá receber, mas vós recebereis, porque ele habitará convosco e ele estará em vós. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A palavra de Deus diz no livro de Efésios, em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção daqueles que pertencem a Deus, para a redenção daqueles que foram adquiridos por Deus, para a redenção daqueles que são de Deus, possessão adquirida para louvor da sua glória. Você tem glória a Deus aí? Você tem glória a Deus aí? Por esta razão, Paulo trabalha tanto a doutrina do Espírito Santo, ou a doutrina da unção, e ele diz aos Efésios também, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais estáis selado para o dia da redenção. Deus vem buscar o que é seu. Deus vem arrebatar do mundo o que lhe pertence. Eu gostava muito daquela quadrinha quadrangular. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo
e arrebata a sua igreja. Aleluia! Oh, aleluia! Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci com essa marca pentecostal na minha alma. Jesus salva. Vamos fazer uma coisa, eu vou dizer e você vai dar glória a Deus, tá bom? Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Oh, e Jesus Cristo voltará. Aleluia! Aleluia! Ele vem buscar os selados. Ele vem buscar os selados, os ungidos que lhe pertencem. Ser ungido com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não pode ser uma opção. Não pode ser uma opção. Diga para o seu irmão ao lado: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é necessidade. É necessário. Às vezes a gente fica aturdido porque a gente percebe que existem algumas igrejas que têm a liberdade de dizer: eu quero o Espírito Santo, e outros: eu não quero o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Por que eu não quero ser cheio do Espírito Santo? Porque eu não quero ficar falando língua estranha, eu não quero ficar parecendo aquela irmã, eu não quero ficar parecendo aquele irmão, eu não quero perder a compostura. Deixa eu falar uma coisa para você: é melhor perder a compostura e ser arrebatado do que ficar cheio de compostura no arrebatamento. Aleluia. É melhor perder a compostura cheio do Espírito Santo, se é que assim você pensa, do que você ficar com toda a compostura e não ser arrebatado. Jesus Cristo vem buscar aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. A unção é marca de propriedade. A unção marca a propriedade de Deus. A unção diz: a igreja é minha. Aleluia. É isso que Paulo diz aos Coríntios, quando ele repete dentro deste tema, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E que o Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, é proveniente de Deus, e que não sois, você não se pertence. Eu já pude ouvir nessa noite esse louvor maravilhoso cantado pela ministra, pela pastora, de um modo maravilhoso. Deixa Deus te usar. Você não se pertence. Por que você vai ficar retendo glória? Por que você não vai dar o glória que você deve dar? Porque você não vai celebrar, levantar a mão? Porque você não vai dizer aleluia? Porque você não vai começar a falar em línguas estranhas? Esse corpo não te pertence. Deixa o Espírito que habita nele fazer o culto na tua vida. Deixa o Espírito que habita nele trazer o louvor que é de Deus. Aleluia! Nosso corpo é templo do Espírito, e templo é lugar de culto, templo é lugar de serviço sagrado. E Paulo está dizendo: quem faz esse culto em você não é você mesmo, é o Espírito que habita em você. E onde há o Espírito, aí há liberdade. Então ele diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Levante as suas mãos para o céu e respire, e expire o louvor e a adoração do Espírito no seu corpo.
Shere halabashare kandarama shuri andarama. Oh, aleluia! 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 Aleluia. Segundo aspecto da unção, primeiro essa propriedade, segundo é o selo da natureza regenerada. Onde Deus coloca a sua unção, significa que ali aconteceu um milagre de regeneração pelo Espírito Santo. Os selados de Deus, os ungidos de Deus, a igreja de Deus, é aquela que faz parte do novo nascimento. É portadora da nova natureza. Um tema de discussão geral é a igreja santa. São os santificados, são os santos. Ter a unção do Espírito significa que somos santos. E isso significa que participamos da natureza de Deus. Eu tenho pregado contra algumas ideias pragmatistas, utilitaristas, existentes na igreja atual. Algumas igrejas atuais têm tido um comportamento equivocado quanto ao Espírito Santo. Têm tido um comportamento inverso da realidade. A igreja tem o Espírito Santo e a igreja pertence ao Espírito Santo. Mas não é a igreja que manipula o Espírito Santo. Nós não temos esse poder de manipular o Espírito. Mas se você começar a fazer uma leitura na atualidade, parece que o Espírito Santo ele vem para um fim única e exclusivamente utilitarista. Ele só é necessário para os fins que serve. Há um grito da parte de Deus dizendo: não. Eu não sou assim. Há um grito do Espírito Santo dizendo: não. Não é você quem me usa. Ei, pastor! Não é você quem me usa. Ei, missionária! Não é você quem me usa. Ei, crente! Não é você quem me usa. Sou eu, o Senhor, sou eu, diz o Senhor, que te chamei, que te escolhi e que te ungi para que eu possa te usar. O Espírito Santo, portanto, não é instrumento da igreja. A igreja é instrumento do Espírito Santo. Cada crente é instrumento do Espírito Santo. E é nessa perspectiva que nós devemos agir de forma cristã. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Nós precisamos impedir, renegar, não aceitar qualquer pensamento pragmático ou utilitarista quanto ao Espírito de Deus. Não. A consagração é nossa para que Deus nos use. Paulo escreveu aos Romanos e ele disse: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, capítulo 12, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Quantos podem apresentar o seu corpo nesta noite para o Senhor usar na sua obra conforme a sua vontade? Você pode levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, para clamarmos: Abba, Pai. O mesmo espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu quero caminhar para o final. Não ouvi ninguém falar, só o pastor. Lá nos cojiquianos prega mais, bispo. Então, faz 1 hora, prega mais. Eu falo: calma, gente, amanhã tem que. Louvado seja Deus. Mas a unção também é um selo de autoridade. Ela é um selo de propriedade, pertencemos a Deus. Ela é um selo de natureza, somos filhos de Deus. Mas ela é um selo de autoridade, de poder. Deus, de forma espiritual e biblicamente falando, Deus não está em nada que o Espírito Santo não esteja. Deus não está em nenhum ato. Deus não está em nenhum ato bom, nenhum ato mau, que o Espírito Santo não esteja. Deus não está numa cura que não foi produzida pelo Espírito Santo. Deus não está numa profecia que não foi falada pelo Espírito Santo. Deus não está numa revelação que não foi revelada pelo Espírito Santo. Deus não está num milagre que não foi feito pelo Espírito Santo. Deus não está em nenhum exorcismo que não foi realizado pelo Espírito Santo. Então nós não podemos nos basear na ação de Deus através de fatos similares ou semelhantes aos que conhecemos, biblicamente falando, feitos pela igreja. Porque Deus não é conhecido ou revelado por um simples ato de bondade ou um milagre. Deus se revela sempre pelo Espírito Santo. Talvez fosse necessário muito mais tempo para considerar isso, mas eu quero dizer que precisamos superar essa ideia antropocêntrica, tá certo? Essa ideia de que nós, na nossa própria sabedoria, na nossa própria força, no nosso próprio intelecto, na nossa própria teologia, seja ela de onde for, seja capaz de fazer a obra de Deus. Nós já pudemos ver que o selo representa a propriedade, o selo representa a natureza e o selo representa a operação. O selo representa a realização. Tudo que é de Deus é aquilo que Deus mesmo fez. Seja através de que meio for,
A Bíblia diz: do Senhor é o céu, do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor, porque Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, deixa eu dar um testemunho. Quando eu estava começando a igreja, alguém chegou para mim e me entregou uma metodologia de trabalho. É ruim para mim. Isso aqui, 54 anos, pentecostal. De repente, recebeu uma cartilha de metodologia de crescimento de igreja. Nada contra. Nada, absolutamente nada contra. Mas existe algo em mim que só eu e Deus sabem. Existe algo dentro do Senhor que só o Senhor e Deus sabem. A unção. A unção de Deus. Eu participei daquela reunião e eu peguei tudo aquilo e eu disse para o pastor, posteriormente, educadamente em algum momento, porque ele insistia que eu mudasse a concepção da igreja para poder crescer. E a minha igreja naquela época tinha 25 pessoas, tudo atribulado. Só Deus. Só Deus. Mas eu tinha um testemunho interior. Havia um testemunho. Então eu disse para ele educadamente: pastor, me desculpe, mas eu vou te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo não fizer na minha igreja o que ele não fizer, eu não vou fazer. Se a vontade de Deus é que eu seja pastor de 50, de 25, de 50, a minha vida toda, eu vou ser com muita alegria esse pastor. Eu prefiro ser pastor de 50 crente pelo Espírito Santo, do que de milhares e de milhões pelo poder da carne e da sabedoria humana. E eu disse: se o Espírito Santo não fizer, eu não farei. Porque quem vai fazer aqui é o Espírito de Deus. O tempo passou, a metodologia falhou e a nossa igreja cresceu, cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Levante a sua mão para o céu nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está te falando. Não é o homem nem a mulher que vai operar crescimento nessa obra, mas sou eu, diz o Senhor. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que promoveu esta igreja, é o Espírito de Deus que há de levar essa igreja aos 4 cantos do Brasil, aos 4 cantos do mundo. Não é o homem, é o Espírito. Jesus diz no capítulo 1 de Atos, verso 8: recebereis poder do Espírito Santo. Levante a mão para o céu, receba. Recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, Judeia, em toda Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder do Espírito.
Toda sabedoria humana, toda ciência humana, toda capacidade humana, toda estratégia humana, todo projeto humano esteja submetido aos pés, esteja submetido ao Espírito Santo, esteja submetido à glória de Deus. Eu quero finalizar dizendo: a unção é selo de continuidade vocacional. Portanto, a unção não é particular, é integrada. É muito importante que todos nós entendamos isso. É um demônio, um espírito da atualidade, a ideia de autonomia, a ideia de individualismo e a negação de corpo, de participação. A unção é, como começamos pregando, a integração num plano divino, geral e específico. De modo geral, nós já dissemos no começo, todos nós participamos de Moisés, ou diríamos de Adão ao último, da unção do Cristo. Todos nós participamos da unção, da missão redentora do Cristo. Mas dentro desta unção, existe planos e planos para a realização desta unção do Cristo. Citamos Moisés. Moisés tinha a unção global. Gostou, né? Moisés tinha a unção global. Pertencia a Moisés. Não haveria possibilidade de qualquer outra unção. Toda possibilidade era a participação. Participar da unção global. Nós não temos possibilidade de ter uma outra unção que não a unção do Cristo. A unção... Aí como tem que ser maior que global, né, pastor? A unção global das globais é do Cristo. Quem quiser ser crente, não tem como ser crente sem a unção do Cristo. Porque tem que participar e ser membro do corpo do Cristo. Então, alguém queria fazer a obra no tempo de Moisés. E então, Jetro conversou com Moisés, falou, você não pode fazer a obra sozinho, você vai estar de se desgastar. Mas esse é o grande problema. Eu não posso fazer a obra sozinho, mas eu também não posso criar outras obras dentro da própria obra. Eu não posso criar várias igrejas dentro de uma determinada igreja. Eu não posso ter vários ministérios dentro de um mesmo ministério. Então, quem quer participar do ministério de Moisés precisa receber o Espírito de Moisés. Para poder participar
do ministério de Moisés. A unção era global, era de Moisés. E é dessa unção global de Moisés que Deus vai transferir, que Deus vai repartir. Eu quero encerrar com esse foco. De modo geral, a igreja tem a unção de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É difícil, pastor Digílio, ministrar isso apenas numa frase, mas os santos na sabedoria do Espírito captam uma frase e percebe toda a revelação que Deus quer dar. Posso ouvir um amém? Amém. Mas muitas das vezes nós entendemos, e falamos bastante sobre a unção do Cristo, a unção de Moisés, mas nós esquecemos que isso é um fator que caminha historicamente. Caminha historicamente. E especificamente, além do modo geral da unção, existe um modo específico. E de modo específico nós temos a unção vocacional de alguém para continuar a vocação de alguém. Como nós estamos numa primeira convenção, então nós temos que já ser cheio da realidade dessa unção, não apenas geral, mas da unção específica. Porque essa unção da família global é uma unção que está nas primeiras coisas. Nós estamos adorando na primeira unção da igreja, na unção do Cristo. Já faz mais de 2000 anos, a unção é a mesma. A igreja louvadora na unção do Cristo. Nele, por Ele, para Ele. Mas Deus derramou 2019, 2020, Deus derramou na face da terra, num determinado lugar, uma unção do Cristo chamado família global. Em 2019, Deus pegou alguém para transformar em criador, para transformar em fundador, e deu uma unção para este fundador. Quantos estão entendendo? Não há como ser da família global se não for através da unção do fundador da família global. Não há. Não há. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Quem é da global tem o Espírito da Assembleia. Batista, nada contra. Metodista, então?
Quem é da Global tem o espírito adventista, então? Não. Quem é da Global é filho da Global. Quem é da Global tem o espírito da Global. Tem o espírito do fundador da Global. Deus tirou do espírito que havia em Moisés e derramou sobre os 70, para que a unção de Moisés governasse a obra de Deus estabelecida na vida de Moisés. Moisés era o primeiro ato, as primeiras coisas. E aquela unção era a unção que governaria o Velho Testamento inteiro. Deus levará essa igreja aos confins da terra. Eu vou profetizar de novo. Deus levará essa igreja aos confins da terra. Oh, aleluia! Quem tem glória a Deus aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus levará esta igreja aos confins da terra. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus levará essa igreja aos confins da terra na unção. Na unção. Na unção do seu fundador. Porque a unção para fundar, a unção para iniciar, a unção da visão está sobre ele. E se eu faço parte, eu tenho que fazer parte, estar debaixo dessa unção. A unção do Cristo está aqui, sobre a cabeça dele. A unção do Cristo que passa para ele, passa dele por você. Você não pode ir direto ao Cristo para receber uma unção global. Você tem que vir debaixo dessas mãos para receber uma unção global e ser cheio da unção do Cristo na unção global. Deus me diz, fala isso. Diz isso. Dezenas, centenas, milhares de boas ideias surgirão. Mas já há uma ideia que governa. E para ser global, goste ou não goste, queira ou não queira, tem que estar aqui. Estenda as mãos novamente. Nós estamos acostumados, na hora da unção, a dizer: levante as suas mãos. E a Bíblia diz: o maior abençoa o menor. Então o maior abençoa o menor, o maior estende a mão assim. E nós estendemos a mão assim. Eu quero essa unção. Então eu faço assim. A unção está aqui. Fique de pé. A unção está aqui. Oh, aleluias. Aleluias. Deus vai levar essa igreja. Deus vai levar essa igreja debaixo desta unção. Deus vai levar esta igreja debaixo desta unção.
porque toda essa igreja só pode ser replicação desta unção. Toda essa igreja, onde ela estiver, ela replica esta unção. Nós pertencemos à mesma igreja na unção do Cristo. Nós pertencemos à mesma igreja na unção do Cristo. Mas eu opero debaixo de uma unção chamada Bishop Charles H. Mason. Bispo Charles H. Mason. É a unção debaixo da qual esse colarinho branco está. E eu não faço nada sem saber que a unção do Cristo passou por ele e chegou a mim. Essa é a celebração final nessa noite. Quantos pastores estão aqui? Meu Deus. Diga glória a Deus. Eu quero pedir a você neste momento. Se coloque debaixo dessa unção. A unção das primeiras coisas. A unção das primícias. Se coloque debaixo desta unção. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as mãos, pastor. Derrama da tua unção. Derrama da sua unção. Eu vou contar até 3. E você vai dizer glória a Deus bem alto. Vai dar o seu melhor glória a Deus. E vai começar a orar. Porque o nosso pastor vai começar a te abençoar. Ele vai começar a derramar a unção que existe nele para a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Espírito Santo de Deus, vem como fogo sobre a tua igreja. Fortaleça a tua noiva, Senhor. Levanta aqueles que estão pequenos, Senhor, e coloca triunfando na cidade, que seja um líder de influência, um líder que tem um coração de amor, um coração resgatador, um coração profético, um coração que ama os perdidos, os vulneráveis, os necessitados. Pai, em nome do Senhor, levanta apóstolos nessa obra, levanta profetas nessa obra, levanta mestres nessa obra, levanta evangelistas nessa obra, levanta pastores nessa obra, para que possam levar a tua palavra, o evangelho quadrangular, a toda criatura, pregando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e que Jesus Cristo voltará para buscar. Levanta no meio do teu povo dons de cura, levanta no meio do seu povo dons de profecia, levanta no meio da tua igreja dons de interpretação de línguas, levanta o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom do amor. Pai, venha transbordar sobre a tua igreja agora o teu favor, o dom de ganhar corações, o dom de adquirir riquezas. Espírito Santo, prospera a tua obra, e eu libero da tua parte a tua porção de unção, a tua porção de cura. Senhor, levanta no nosso meio dons de discernimento. Pai, faz uma igreja forte, uma igreja que ama, que zela pela doutrina, uma igreja que odeia Jezabel, odeia os nicolaítas, odeia a doutrina de Balaão, mas é uma igreja que ama
que ama e transborda em amor, uma igreja que tem a unção de cura, mas também tem a unção de luta, de batalha. Pai, essa unção também é uma unção de honra. Levanta um coração para honrar a tua igreja nesta hora, a cada um dos seus pequeninos do seu rebanho. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera sabedoria, libera intrepidez, libera coragem nessa noite, espírito de coragem para fazer o que não fez, para alcançar o que ainda não alcançou. Pai, estenda as estacas da tenda da família global. Eu quero profetizar que a família global vai ser a igreja mais atuante nessa cidade, que vai poder trabalhar com mais amor nessa cidade, que vai ser a igreja mais relevante nessa cidade. Pai, prospera o teu servo, abre agora a visão espiritual, abre agora, Senhor, sobre a tua igreja a audição espiritual, para ouvir a tua voz, para ver as obras das tuas mãos. Espírito Santo de Deus, vem e desce como fogo, fortalece o teu ungido e a tua ungida, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Você nasceu para fazer coisas grandes. Você nasceu para fazer coisas grandes. Deus chama os pequeninos para fazer coisas grandes. Deus não faz coisas grandes por meio de grandes homens, por pessoas que têm grande estatura, mas Deus usa os pequeninos para revelar a sua grande glória na face da terra. A igreja global nasceu com esse propósito. E o grande é aquele que entende o seu tamanho. E se não entender, Deus vai te reduzir para você entender. Ele vai pegar os 300 e vai vencer todos os midianitas. Ele vai pegar um pequenininho, Davizinho, e vai derrubar um gigante. Ele vai pegar um grupo de adoradores que vai tocar a trombeta, vai declarar: o Senhor é Deus, e o muro vai ruir, as muralhas de Jericó vão ruir. É um povo que crê no sobrenatural, que pode estar marchando diante de um mar que está fechado, mas crê que quando colocar a planta dos pés, o Senhor vai abrir o mar. Essa é a unção que está na igreja quadrangular família global. É uma igreja que ama, que trabalha, que tem coragem. É a igreja que anuncia o evangelho completo. E em nome de Jesus você tem essa unção. Em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda o Senhor Jesus. Espalha a unção. Espalha a unção. Espalha a unção.